corpo da mulher tem uma linguagem muito particular, sabe? Uma sabedoria que muitas vezes começa com um sussurro e a gente não o escuta, até que virar um grito. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para tentar decodificar essa linguagem secreta e finalmente ouvir o que nosso corpo está tentando dizer. E para a gente começar, eu queria deixar uma pergunta no ar, uma reflexão que vai direto ao ponto. A vida está sendo de fato vivida ou só existida? Essa frase, ela captura exatamente a essência da nossa conversa de hoje. É sobre essa busca por um propósito, né? Por aquilo que faz a gente sentir que está de verdade vivendo. Ok, vamos lá. Existir, de certa forma, é mais fácil. É ligar o piloto automático, sabe? Seguir o roteiro, cumprir as tarefas, pagar as contas. Agora, viver é outra história. Viver exige presença, exige uma escuta interna e, olha, exige coragem. E geralmente o nosso corpo é o primeiríssimo a apitar quando a gente está só existindo. É um padrão que se repete muito. As escolhas são feitas pensando na segurança, naquilo que falaram que era o certo, e aquela vozinha lá dentro vai sendo ignorada. Aí o corpo, claro, começa a mandar sinais. Pequenos avisos que a gente deixa pra lá. Até que vem uma crise, uma perda, algo que nos força a parar tudo. E aí é que a ficha cai. A vida não é sobre ter controle, é sobre encontrar alinhamento. E aqui está o ponto central. A grande virada de chave. Quando a gente perde a conexão com a nossa essência, o corpo adoece. Simples assim. Ele começa a manifestar fisicamente todo esse desequilíbrio que está do lado de dentro. E se por um instante a gente mudasse a nossa lente? E se a gente saísse um pouco daquela visão ocidental, super focada em exames, e mergulhasse na sabedoria oriental, que fala de energia? Pois é, existe uma outra forma de entender o corpo. A medicina chinesa nos apresenta uma ferramenta incrível, o relógio energético do corpo. A ideia é que a nossa energia vital, o Qi, como eles chamam, flui pelos nossos órgãos em ciclos de 24 horas. E cada órgão tem um período de 2 horinhas em que essa energia está no auge. Entender esse ritmo é, nossa, uma chave poderosa para a gente decifrar nossos próprios sintomas. Vou dar um exemplo bem prático, aquela situação clássica. Acordar no meio da madrugada, sem motivo nenhum, e quando olha no relógio, é sempre no mesmo horário. Talvez alguém se identifique com isso. Então, de acordo com esse relógio, esse é o horário do pulmão. E, energeticamente, o pulmão está ligado à tristeza, ao luto. Acordar nesse período pode ser um sinal sutil do corpo de que existem dores ou perdas lá do passado que ainda não foram totalmente processadas. E que tal esse outro cenário, também bem comum? Acordar com aquela sensação de irritação, de agitação, ali entre 1 e 3 da manhã. Pois é, esse é o horário de pico do fígado, que é o órgão que processa a raiva, a frustração. Na fisiologia energética da mulher, o fígado fica especialmente sobrecarregado quando a gente engole emoções, acumula responsabilidades e não expressa o que está sentindo. E aqui vem a conexão crucial, gente. É o fígado que rege o ciclo menstrual. Sintomas como TPM, cólicas, enxaquecas, eles não são problemas isolados. São, na verdade, sinais de que a energia do fígado está estagnada. A menstruação, nesse sentido, se torna um verdadeiro relatório da nossa saúde energética. E dá para aprofundar ainda mais. A medicina chinesa também nos oferece um mapa dos 5 elementos. Pensa nisso como uma outra ferramenta poderosa para a gente entender essa conexão entre o que a gente sente e a nossa saúde. Esse mapa de arquétipos é fascinante. Ele mostra como os desequilíbrios de energia viram padrões de comportamento. Por exemplo, a energia da madeira, ligada ao fígado, pode aparecer naquela mulher que tem dificuldade de dizer não. A do fogo, na mente que não para nunca. A da terra, na cuidadora que se esquece de si. A do metal, no peso de tristezas antigas. E a da água, naquela exaustão que parece que nunca vai ter fim. E aqui um ponto essencial para a saúde feminina. A energia do elemento água, que está ligada aos rins. Pensa nela como se fosse a bateria do nosso corpo, a nossa reserva de vitalidade. É essa energia que sustenta a fertilidade, a libido, o envelhecimento saudável. Ela é a base de tudo. O que nos leva a uma verdade fundamental. Saúde é movimento. E olha, não é só movimento físico de ir para a academia. A saúde de verdade exige que a gente circule a nossa energia emocional, que tantas vezes fica ali parada, estagnada. E essa ideia é tão poderosa porque ela desconstrói completamente aquela narrativa cultural da mulher guerreira. Ser saudável não é sobre aguentar tudo calada.
É sobre ter a coragem de sentir e, principalmente, de circular o que se sente. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Bom, circular energia vai muito além do exercício físico. Acontece numa respiração profunda, num sono de qualidade, na coragem de falar o que a gente sente, numa comida que aquece por dentro, no contato com a natureza e no poder de cura do toque. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante como sintomas super comuns podem ser vistos de outra forma. Dor é só energia parada, inflamação é calor acumulado, depressão é energia que não consegue subir, e ansiedade é energia que sobe demais. O objetivo é sempre o mesmo: encontrar o fluxo, o equilíbrio. E agora, chegando ao final da nossa conversa, o convite é para uma reflexão mais interna, um momento de escuta de verdade. A mensagem final, e talvez a mais importante, é esta: os sintomas não são sinais de que algo falhou. O nosso corpo não é o inimigo que a gente precisa combater. Ele está, na sua imensa sabedoria, pedindo por harmonia, pedindo um realinhamento com a nossa verdade mais profunda. E para a gente encerrar, fica essa pergunta. Um convite para silenciar o mundo lá fora por um instante e ouvir a sabedoria que já mora aí dentro. Se o seu corpo pudesse falar hoje, agora, qual seria a mensagem dele?